paz do Senhor Jesus, espero encontrá-lo bem. E hoje no devocional iremos visitar mais uma família da Bíblia e hoje será a família de Abraão. Eu já ouvi muitas pregações sobre a família de Abraão, onde mostra características dele como um homem de fé, um homem que ouviu a Deus e que seguiu o pedido do Senhor de sair da sua terra para uma terra nova. É muito fácil a gente encontrar na Bíblia famílias que têm os mesmos problemas das famílias de hoje. Essa já é a terceira família que a gente visita e a gente vê pecados iguais, problemas iguais, dor, sofrimento, relacionamentos destruídos. Isso tudo gera instabilidade, gera decepções e muitas dores. Visitando a família de Abraão, que era considerado o grande patriarca da fé no Velho Testamento, nós podemos olhar também por um outro lado para aprender com os erros e com os acertos deles. Então, primeiro que assim, Deus disse a Abraão para sair da tua tenda, porque algo que nos chama a atenção é a afirmação bíblica que aquela família seria abençoada e iria abençoar todas as famílias da terra. Isso tudo acontece em Gênesis 12, você pode acompanhar lá na sua Bíblia, como eu estou acompanhando aqui na minha. Lê todo o capítulo de Gênesis 12. E corroborando com isso, em Gálatas 3,16, Paulo ele fala que quando Deus se referia à descendência de Abraão, como se fossem muitos, ele estaria se referindo principalmente ao descendente, em particular Jesus, que seria o nosso Messias. Essa sim seria a grande bênção para a humanidade, a bênção daquelas gerações serem afortunadas, seria através das famílias que seriam construídas a partir de Abraão, que seria o nosso Salvador, né? Para resolver o problema da queda humana. Então, daquela família de Abraão viria o Messias, o nosso Salvador Jesus Cristo, para resolver o problema da queda humana. E ainda como família, Abraão ele tinha alguns amigos. É bom ter amigos, né? Sim, eu tenho amigos que a gente é mais amigo, tem amigo que é mais chegado que um irmão. Só que ele tinha alguns amigos sabotadores. Exatamente. E os sabotadores, eles são um fenômeno universal. A questão não é se ele tinha ou não tinha amigos. A questão é que ele tinha amigos sabotadores. Hoje nós também temos amigos sabotadores. E muitas vezes eles são mais fortes do que nós. Os sabotadores, geralmente, eles começam como guardiões que nos ajudam a vencer ameaças muitas vezes reais ou outras vezes imaginárias, aquela ameaça que sai da nossa mente. Eu acho bem interessante que hoje a gente vive um momento em que tem muita informação. A gente coloca para dentro muita informação, muita. Só que a gente tem que pegar aquela informação e processar. E isso só se dá através da pausa e do pensamento. Nós temos que separar um tempo para pensar naquilo que foi nos delegado. E o pensamento faz com que nós possamos eliminar esses sabotadores. Então, muitas vezes esses sabotadores são reais e outras vezes eles são imaginários. E isso justifica a nossa sobrevivência física e emocional. Isso desde criança. Então, quando a gente chega à idade adulta, esses sabotadores, muitas vezes, eles vão sumindo. Outras vezes, eles se intensificam. Só que eles se tornam habitantes da nossa vida. Eles formam uma espécie de lente pela qual a gente vê e reage às coisas do mundo. E quando, na verdade, o nosso amigo ali presente deveria ser Jesus Cristo. Deve ser Jesus Cristo. Então, voltando ali para a família de Abraão, o primeiro sabotador da família de Abraão foi esse aqui, ó.
foi o mentiroso. A gente cita aqui a mentira. Naquela época houve uma forte seca na região de Canaã, onde Abraão peregrinava, né? E ele viajava para o Egito. Quando ele chegou lá, ele mentiu para os moradores, dizendo que Sara era sua irmã. Sara era muito bonita, ele ficou temeroso, né? Por ter uma esposa muito bonita, e ele conta uma mentira. Por causa disso, o faraó a toma como sua esposa, e Deus fere a casa real com maldição. E até que Faraó percebesse isso, toda a história já estava armada ali, né? E geralmente esse amigo sabotador, esse aqui, ó, a mentira, ele tem algumas características. Geralmente ele pensa assim: a vida é cheia de perigos. Se eu não ficar alerta, quem vai ficar? Então, naquele momento, Abraão, ele não confiou plenamente em Deus. O que ele pensou? Eu tenho que ficar alerta, porque Sara é muito bonita, então eu vou me prevenir. Então, esse tipo de sabotador, ele muitas vezes, ele se antecipa aos acontecimentos. Então, ele cria ali na mente dele uma situação que nem existe, e ele se sabota. E aí, o que acontece? Ele tem uma geração de ansiedade ali dentro dele, né? A gente pode ver ali no capítulo 20 de Gênesis, ainda sobre esse sabotador mentira, que quando ele foi para a terra de Gerar, e novamente impelido por algo que não existia e por algo que estava na mente dele, que agora era o medo, ele conta a mesma mentira para os moradores daquele lugar. E diante da beleza de Sara, o que o rei Abimeleque faz? Ele a leva para o palácio para tê-la como esposa, só que ele foi advertido por Deus que seria punido por tomar a mulher do outro. Então já é a segunda vez que o amigo sabotador está ali na mente de Abraão. Isso você pode conferir lá no capítulo 20 de Gênesis. De igual maneira, Isaac, também morando por um período na terra de Gerar, mentiu aos moradores dizendo que Rebeca era sua irmã. Ou seja, ele repetiu as mesmas mentiras do pai. O mesmo sabotador de Abraão foi o mesmo sabotador de Isaac. Tal pai, tal filho. O problema da mentira aí parece perpetuar nessa família. Porque mais adiante, quando Jacó tem seus filhos, os irmãos, né, por meros ciúmes, vendem José, né, que era considerado o queridinho do papai, para uma caravana de ismaelitas e contam uma baita mentira para Jacó, né? Fazem toda uma simulação ali, então eles acreditam tanto naquele sabotador que eles inventam toda essa mentira e eles levam isso anos a fio. Eles sustentam essa mentira por muito tempo. O terceiro sabotador que a gente vai falar aqui o segundo, gente. O segundo sabotador que a gente vai falar aqui é esse aqui, o esquivo. O esquivo, ele é um sabotador que ele flexibiliza valores morais. Na narrativa de Gênesis, quando a sua mulher Sara sofria de infertilidade, o que ela fez? Ela ofereceu a Abraão a sua concubina, né? Agar. E Abraão, ele se esquivou por quê? Porque o esquivo, ele tenta minimizar a importância de alguns problemas, né? Ele tenta rechaçar de uma outra forma. Então ele tem dificuldade em dizer não. Ele teve essa dificuldade em dizer não para Sara, porque Sara queria muito ter filhos, ela queria muito dar filhos a Abraão, e ele resiste aos outros por meios passivos agressivos, em vez de diretamente se
colocar ali como um líder da casa. Ele se esquivou, né? Ele se esquivou, ele ficou lá, colocou um zíper na boca, se esquivou e acatou o que Sara pediu para ele fazer. Ele se deitou com Agar e, em detrimento a isso, ela teve um filho, né, chamado Ismael. E o que já era complicado na história de Abraão acabou se complicando ainda mais, porque lá na frente ele acabou tendo filho com 2 esposas, né, diferentes, e isso repercutiu até mais tarde na vida do seu neto Jacó, né? Ele acabou também tendo filho com 2 esposas, 2 concubinas, sendo ao todo 13 crianças, gerada de 4 mães. Será que Jacó também não foi esquivo? Então, mais um sabotador aí que a gente encontra na família de Abraão. E a história, ela se torna mais complicada, os conflitos se intensificam, tem traição, morte, as mentiras continuam. A filha de Jacó, ela foi estuprada, né, por Siquém, e por raiva e por vingança, os irmãos todos vão lá e fazem toda uma presepada ali contra aquele povo e dizima aquele povo, né? O próprio Rubens, filho de Jacó, ele violou a intimidade do próprio pai, então, ou seja, ele foi esquivo a estar debaixo da liderança do pai. Ele engravida, né, Bila, e os conflitos continuam. Aí a gente encontra também nessa história aquela rixazinha entre Sara e Agar. E, consequentemente, os conflitos entre Isaac e Ismael. Como a gente sabe, Isaac se casou com Rebeca e teve filhos gêmeos, né? Teve filhos gêmeos. E aí o que acontece? Esaú, ele não tem discernimento. Por quê? Porque, ao contrário da sua mãe, ele não era hipervigilante. Ser hipervigilante, para alguns é bom, para outros, ser demais não é bom. É uma espécie de sabotador. Por quê? O hipervigilante, ele sente uma alta ansiedade quando as coisas não transcorrem como ele quer. Ele fica com raiva e intimidado quando os outros não o seguem. Ele se sente magoado, rejeitado, embora raramente ele admita. E Rebeca era dessa forma. Ela queria que Esaú tivesse a primogenitura. Então, o que aconteceu? Jacó, Rebeca ajuda Jacó a enganar Isaac, sem saber que abençoou o mais novo no lugar de Esaú. E aí, Esaú, o que acontece com ele? Ele conflita ainda mais, ele jura vingança e morte, né? Por tamanha traição ali. Mais tarde, Isaac e Rebeca sofrem com o desgosto de ver Esaú por raiva e vingança de se casar com mulheres cananeias. Então, vocês podem ver que esses sabotadores, eles vão acompanhando a vida dessa família. O sabotador da mentira, o sabotador esquivo, o hipervigilante, que muitas vezes quer fazer as coisas só do jeito dele. E tudo isso nutre um rancor assassino aí de 20 anos contra o seu irmão mais novo. Depois também nessa família a gente vê os conflitos entre Raquel e Lia, que era uma relação de ódio por amarem por amarem o mesmo homem, né? E por fim, a gente vê que esses erros, esses sabotadores, em nenhum momento foram desapercebidos por Deus. A gente vê que muitas vezes a gente quer fazer o papel de Deus. Deus é o nosso controlador. Deus é que nos controla. E por vezes a gente usa o controle como sabotador da nossa vida.
A gente quer controlar as pessoas, a gente quer controlar a situação, a gente quer controlar aquilo que não é controlado. O que dá para controlar, que está nas nossas mãos, ok. O que não está, não está. E aí, quem não admite isso, o que era bom vira um sabotador. Que te engana, fazendo você mentir, fazendo você se esquivar. A gente ainda vê em tudo isso a misericórdia do Senhor. Porque após cada um ser confrontado por Deus, cada pessoa ali foi sendo transformada. Abraão, que era inseguro, que era esquivo, que era mentiroso, Jacó, ele se tornou o pai da fé. Abraão esteve disposto até a sacrificar seu filho sobre o altar em cumprimento a uma ordem de Deus. Jacó e Esaú tiveram uma linda reconciliação. Pode conferir isso lá em Gênesis 33:10. E José perdoa seus irmãos quando encontra com eles lá no Egito, né? E em lugar de amargura e vingança, ele demonstra perdão e amor. E por fim, desses 12 jovens aí dessa família, Deus forma as 12 tribos de Israel. E cumpre a promessa e forma uma nação. E dessa nação, da linhagem de Judá, vem o Messias, descendente de Abraão, no qual todas as famílias da terra podem ser abençoadas. Então, tudo aquilo no começo que a gente falou aí, das famílias abençoadas, que a descendência dele seria abençoada, é porque o Messias viria dessa descendência para nos abençoar, para nos dar a salvação. O que a gente pode aplicar aqui dessa família para a nossa vida? Primeiro, identificar os nossos sabotadores. Pode ser que seu sabotador não seja mentira, não seja se esquivar, não seja ser autocontrolador, mas você pode ter um passo crítico para derrotá-los. Porque a gente não luta com inimigos visíveis. Muitas vezes inimigos visíveis se disfarçam de amigo. Então, como que a gente pode fazer para enfraquecer os nossos sabotadores? Para eliminar os nossos sabotadores? Deixando Deus agir na nossa vida. Deixando Deus ser o controlador da nossa vida. E você, que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, não só pense nisso, mas haja. Foco e ação. Foco e ação. Considere aí, meu irmão, identificar os seus sabotadores num primeiro passo criterioso para derrotá-los. Tome essa iniciativa. E eu te peço que agora nós façamos uma oração em agradecimento a visitar essa família e a aprender com os seus erros e com os seus acertos. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa nessa casa, abençoa as casas dos irmãos, Pai, dos nossos irmãos na fé, dos nossos irmãos de sangue, abençoa a casa de cada ser humano desse mundo, Pai, mesmo diante das nossas imperfeições, Senhor, pois sabemos que muitas vezes erramos, Senhor, através dos nossos sabotadores uns com os outros, e criamos conflitos, problemas, Senhor, para os quais muitas vezes nós mesmos não temos solução. E aí a gente percebe que o nosso controlador é o Senhor. Sabemos que Tu és um Deus fiel e poderoso, e que mesmo, Senhor, em se tratando de famílias problemáticas, sabemos, Senhor, que temos problemas nas nossas famílias, mas sabemos que o Senhor pode escrever uma linda história que tem um lindo final, para que Seu nome seja glorificado e que nossa família seja uma bênção para nós, e especialmente para as nações da terra. Deus, que nós possamos
pelo nome santo de Jesus, identificar os nossos sabotadores e eliminá-los. Ou então, Senhor, convertê-los em nossos amigos, transformando-os, modificando-os para que sejam nossos amigos. Que os nossos sabotadores possam ser transformados em nossos apoiadores, Senhor. Que no lugar da mentira, Pai, venha a verdade. Que no lugar de se esquivar, Senhor, nós possamos ter foco e ação, nos comprometer, nos colocar ali, Senhor, na linha de frente. E, Senhor, que no lugar do autovigilante, Senhor, de ser totalmente controlador, que nós possamos deixar o Senhor nos controlar. Que mesmo diante, Senhor, do livre-arbítrio, nós tenhamos, Senhor, a ciência que Tu és o controlador das nossas vidas e do nosso universo. E é pelo nome santo de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigada e até a próxima, família.